Nós vamos tratar sobre o macro. Todos nós estamos envolvidos no micro, todos nós estamos envolvidos a nível da igreja local. E a local é o micro necessário no cristianismo. Não há cristianismo sem a igreja local. Mas, às vezes, se a gente ficar focalizado só no micro, são tantos os problemas que a gente se desanima. Convém a gente perguntar o que Deus está fazendo no mundo. Esse é o macro. Principalmente agora que são tantas notícias ruins que são dadas sobre o cristianismo. Né? A gente escuta cada coisa desagradável e esses urubus não procedem. Nós fazemos parte de um movimento que o último capítulo já foi escrito e ele é vitorioso. Haverá gente de todas as línguas, povos, nações e tribos diante do Cordeiro, dizendo: digno és, porque fostes morto e com teu sangue compraste para ti todos que procedem de todos os povos, tribos, nações e línguas da terra, e ao nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Não há derrota no cristianismo. Há derrota na igreja de pequeno I. Aquela igreja local que divide, contenda, liberaliza, pecado, mas a igreja de grande I é Jesus que a edifica. O macro, ela vai indo muito bem. E eu pedi para pôr um mapa do mundo para você perguntar. E todos os anos eu tenho que visitar 50 países. Esse ano já fomos a 13. E é a serviço dos irmãos, da igreja. Deus me chamou para ser, ao mesmo tempo, um encorajador, um catalisador e um facilitador das oportunidades e necessidades. Então, essa é a sua chance. Olhando o mapa do mundo aí, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, você vai para o Google. Sua curiosidade: que país do mundo, do macro, para encorajamento de você no micro, nessa conferência missionária, você gostaria de saber o que está acontecendo? Egito. Pronto, tirou o doce da sua boca, meu caro. Você ia perguntar: Egito. Egito, todo mundo sabe onde fica. É um país que está na divisória de 2 continentes, África e Ásia. Um país de 105 milhões de habitantes. É muita gente, cara. Um país que se tornou um modelo cristão até o 7º século. Os mosteiros, havia os pais do deserto, que eram os eremitas, mas no 4º século foi lá que começaram a criar as ordens e os mosteiros. O mosteiro de São Macários, no chamado Beit el-Wadi, o vale a 18 quilômetros de onde os israelitas ficaram por 400 anos, a terra de Goshen, no caminho de Alexandria. E virou um país cristão, até que 2.000 soldados, com um general muçulmano chamado Saladin, utilizaram-se das divisões no cristianismo, que eram muitas. Política mata a igreja. E alinharam-se com um grupo de cristãos e destruíram o cristianismo lá. E estabeleceram o chamado Pacto de Omar. O que é o Pacto de Omar? É o que existe até hoje, que o cristão é visto como segunda categoria. Todo mundo lá no Egito que nasce cristão ou muçulmano recebe uma carteirinha de cidadania, a carteira normal de identidade. Se você é muçulmano, está a religião lá. Se é cristão, está a religião, obrigatória. O cristão pode pedir uma carteirinha muçulmana, se converter ao Islã, normalmente é por casamento. O muçulmano nunca pode mudar a sua religião, porque eles, quando entraram na justiça tentando mudar isso durante a revolução da Primavera Árabe, a Suprema Corte do Egito falou: não vai poder, porque nós não podemos permitir que o povo avançado, que é o povo islâmico, retroceda e vire cristão. Então é uma situação. A igreja central no Cairo, a do pastor Samuel Maurício, tem 11.000 membros, porque está um movimento para Cristo lá. Tem 3.000 jovens na igreja que nunca vão casar, porque para casar, a cristã tem que, eles se converteram, estão na igreja, a cristã tem que virar muçulmana, tem que recitar: não há Deus além de Deus, e Mohammed é o seu único profeta, na presença de um imã.
eles têm que abrir mão do que eles querem. Eles preferem, e se vier ao Brasil e casar aqui? Quando volta lá, o casamento não é reconhecido. E o filho que nascer, se você é muçulmano, na carteirinha, você tem que levar na presença de um imã e você tem que recitar no ouvido da criança: não é Deus além de Deus e Mohammed é o seu profeta. Situação difícil. Mas ninguém para a igreja. Nos últimos 7 anos, 9 anos na verdade, nós temos um retiro todos os anos lá. Se alguém quiser ir, é uma das coisas mais sensacionais. Você já foi, né? Para a língua portuguesa, é tudo em português. Você vai ver os pastores do Oriente Médio, vai ver os testemunhos de impacto. Jesus, estou doido que você vá. Quem quiser ir ainda tem, vão 200 este ano, é o último ano na verdade. E desde 9 anos atrás começou um movimento para Cristo com a conversão de um terrorista chamado Abdallah, que hoje já lidera um grupo de 30 terroristas convertidos. É uma coisa fenomenal que acontece lá. Eu perguntei para ele: Abdallah, você não tem medo que a mesquita dele, ele transformou num templo? É o único lugar na região que tem isso. Eu perguntei: você não tem medo que a turma venha e bombardeie aqui? Eu não, por quê? Você esqueceu que eles pensam que eu sou terrorista? Está pregando o evangelho. Nos últimos 9 anos são 7 milhões de convertidos lá. Agora, as conversões são impactantes. É uma coisa que vale a pena ser... É impressionante. Uma moça de 23 anos de idade, que lá você não vai batizar, você não batiza no domingo seguinte, porque pode ser um espião, e aí você termina na cadeia. O pastor vai para a cadeia, então tem um certo cuidado. E a moça ficou 1 ano frequentando a igreja, brilhante, 23 anos de idade, morando no centro do Cairo, no 13º andar. Ela era brilhante de fato, terminou a Universidade Americana, no centro do Cairo, e ganhou uma bolsa em Oxford para um mestrado. E no dia anterior à viagem dela, ela pediu para ser batizada. Aí o presbítero Faiez, que era o presbítero responsável por batizá-la lá, perguntou para ela: você está pronta a morrer por Cristo? Porque lá você não pergunta, quando vai mergulhar na água do batismo, se a pessoa está pronta, porque apesar de que é presbiteriano lá no Egito, batiza por imersão. Não é interessante? Vai ver que é por causa do Nilo. Aí perguntaram para ela, aí ele perguntou: você está pronta a morrer por Cristo? Porque eles não perguntam se está pronta a morrer com Cristo, como a gente faz no batismo, nas águas do batismo. Ele pergunta se está pronta a morrer por Cristo, porque a possibilidade de morrer é muito grande. E ela respondeu: se você tivesse visto o Cristo que apareceu para mim, ela se converteu porque Jesus se revelou a ela. Aí ela falou: você nem me faria essa pergunta. É claro que eu estou pronta a morrer por Cristo. Foi batizada. Quando chegou em casa, a igreja foi numa sexta-feira, porque o culto lá domingo é sexta-feira, né? Aí a mãe tinha preparado uma festa com a família, porque ela ia embora no dia seguinte. A mãe muçulmana praticante salafita. E a mãe já tinha ligado em Oxford, na mesquita, deixado tudo certinho para recebê-la. Falou: filha, está aqui o pacote, você vai amanhã, o imã já está esperando lá, já sabe que você vai. Ela falou: mãe, eu tenho que ser honesta com a senhora, eu não vou procurar imã. Hoje eu me tornei uma cristã, eu me batizei, eu vou procurar uma igreja. A mãe pegou ela e jogou do 13º andar. E não foi presa, porque foi defesa da honra. Tem essas coisas lá, legítima defesa da honra. Havia um outro, morava num oásis perto das pirâmides, no subúrbio do Cairo, e quis ser batizado. E o Faiez fez a mesma pergunta. Ele falou: tenho medo. Falei: então, quando você não tiver medo, pode vir. 3 meses depois ele pediu para ser batizado, e o Faiez falou: agora você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou: estou. Mas por que você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou: porque Jesus apareceu para mim e me deu essa convicção. Então eu estou pronto a morrer. Batizou. Quando ele chegou em casa, porque normalmente eles falam à família depois do batismo, que é o rompimento. É o rompimento. E o muçulmano não se importa que você vá na igreja, importa que você se batize. E aí ele chegou em casa e falou para o pai: pai, eu preciso dizer para você que hoje eu virei um cristão. E estava esperando tudo. E o pai falou:
meu filho, eu acho que você está certo. Ele não esperava aquilo. Ele falou, como, pai? Falou, não, porque você não sabe, eu sei que você está indo há mais de 1 ano nesta igreja. E eu acompanhei você o tempo todo, mas tem uma coisa que eu nunca lhe disse. Eu coloquei por 2 vezes o veneno mais forte que eu tinha aqui na sua comida e vi você comer todo e não fez mal para você. Esse Deus é poderoso mesmo, vai ver. Não é interessante, é? Agora, vamos bater palma para quem morreu também, que ela pagou o preço maior. Faz sentido ou não? Aí nós temos o retiro. No retiro vem essas testemunhas de impacto. Ficamos 4 dias lá, é maravilhoso. E veio uma mulher, professora de inglês, a Jordânia, ela se converteu na Jordânia. No dia da conversão dela, converteu-se ela e os 2 filhos, adolescentes. O marido, muçulmano praticante Imã, tomou o passaporte dela quando soube que na lei muçulmana Sharia, a mulher e os filhos são propriedades do marido, como qualquer propriedade que a pessoa tem. Ele tem poder sobre a pessoa. E a expulsou de casa. Mas segurou os meninos. E ela saiu. A família dele tentou matá-la. Ela então foi até Aqaba, na fronteira lá sul do Sinai, no Mar Vermelho. É livre para entrar no Egito. E entrou no Egito. Ela sabia que tinha um pastor no Egito chamado Samer Maurício, que é uma igreja. Os cultos da igreja do Samer são assistidos por 5 milhões de pessoas todos os domingos, online. Ele é uma instituição por si mesmo no país, o que nos recebe no retiro. E ela sabia que ele cuidava deles. Eles têm os apartamentos que são casas de refúgio. E puseram ela lá. E o marido gostou de outra mulher, que não gostou dos meninos. Ele disse, só fico com você se você se ver livre desses meninos. Ele escreveu uma carta para ela, mas não sabia onde ela estava, e entregou para os meninos. Que lá no Egito ela mudou de nome, para ninguém achá-la. E os meninos deram um jeito da carta chegar na mãe, e isso é o que dizia a carta. E ela contando tudo isso para a gente, eu estava traduzindo para os pastores e líderes brasileiros. Ela dizia, o marido disse, não, eu gostei de uma mulher que não vou casar com ela. Não gosta dos meninos. Então eu estou mandando essa carta para você, para propor a você a venda dos filhos. Eles vão custar tantos $1.000 cada um deles. Se você quiser comprá-los, é sua oportunidade. E ela estava lá no retiro, ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Quando ela falou isso, eu parei com a tradução, que agora virou um diálogo. E eu perguntei para ela, por que é o dia mais feliz da sua vida? Aí ela contou a história e disse, ele propôs a venda, eu não tinha dinheiro, então eu trabalhei o ano inteiro dando aula de inglês, de manhã, de tarde, de noite, para levantar o dinheiro. E eu levantei o dinheiro, e eu comprei os meus filhos. E amanhã o avião pousa aqui no Cairo, vindo de Amã, com os meus filhos, eles são meus. Olha que coisa linda. Aí eu estava chorando, naturalmente, emocionado, e eu falei para ela, minha irmã, a senhora é o caso mais humano que eu já vi do que significa redenção. Ela não sabia, é crente nova, não sabia o que é redenção. O que é isso? Falei, redenção é uma doutrina cristã, onde nós somos de Deus 2 vezes. Ela, como é isso? Nós somos de Deus porque Ele nos gerou e porque Ele nos comprou. Essas crianças são da senhora 2 vezes. A senhora gerou e a senhora as comprou. Não é uma maravilha? É uma coisa fenomenal. Então você vê os crentes novos, Jesus aparece. É tanta aparição de Cristo que um crente da igreja do Samé chegou para ele e falou, dá para eu virar muçulmano por um dia? Quem sabe Jesus aparece para mim. Agora o caso que mais me impactou foi uma mulher se converteu e no dia da conversão dela, andando na rua do Cairo com um filho de 4 anos de idade, um carro no final da tarde pegou, atropelou o menino e matou. Chegou até o hospital o menino, mas morreu no hospital. E ela chorou a noite inteira, que puseram o corpo do menino, era de noite, puseram na geladeira lá para o outro dia prepararem para o enterro. E ela chorou a noite toda. Jesus, no dia da minha, chama Issa, né? No dia da minha conversão, o
o dia que eu me entrego a ti, meu filho morre, meu único filho. Chorava. No outro dia de manhã, quando trocaram o grupo de empregados, e veio o novo empregado, era 8 da manhã, o cara ia passando na frente da geladeira e escutou um choro. Quando ele choro na geladeira, o menino tinha ressuscitado. E veio lá com a gente. E eu, tradicionalzão, incrédulo, falei... Depois me arrependi, porque por que Jesus que ressuscitou Lázaro não pode ressuscitar alguém hoje? Entendeu? Eu tive que aprender por causa da dureza do meu coração. O menino estava lá, como um testemunho na frente de nós. Ninguém detém, é sinal, é prodígio. Os sinais seguirão os que creem. Então a igreja está muito bem no Egito, minha irmã. Está crescendo, ao ponto de que o governo agora, o novo primeiro-ministro e os militares que dominam 80% da economia do país, eles autorizaram pela primeira vez a construção de mais de 200 templos. Porque no Egito, por causa da lei o Pacto de Omar, os cristãos não podem reformar, nem pintar a igreja pode, só se o imã da região autorizar. É uma coisa infernal, pois agora o governo falou, não, vai, e autorizaram. Então, aí quando houve a revolução que tocaram fogo numa igreja presbiteriana, não tem muita lógica, no deserto a igreja era em madeira. Os missionários construíram em madeira, modelo americano. É uma igreja grande no centro do Egito. Queimaram 80 igrejas, né? Destruíram 80 igrejas numa semana. Para ficar bem com o mundo, Deus faz suas coisas maravilhosas. O exército que manda no país falou, nós vamos reconstruir em concreto 2 vezes o tamanho. É uma maravilha. Então, está aí o Egito. Bênção pura ou não? Agora, veja bem, o coração, a mente, o coração do Islã no mundo é a Arábia Saudita, é Meca e Medina. Mas a mente do Islã no mundo é o Egito. A universidade no Egito, a Armada, tem 400 mil alunos se preparando. E já tem grupos de estudo bíblico, pequenos grupos, dentro da universidade. Ninguém detém, a obra é santa. Se tem um lugar que me encanta, é lá. Muito bem, temos aí um tempinho para uma outra pergunta. Algum outro lugar do mundo? Pastor. Peraí, vamos aqui. Fala. Pastor Elias, eu sei do trabalho que o senhor tem realizado na Ucrânia também. E seria muito bom para nós ouvirmos o que Deus está fazendo ali em meio à guerra. Claro, Ucrânia é um país maravilhoso. Veja bem, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, historicamente era um país só. É uma tribo chamada Rus. Kiev é muito mais antiga do que Moscou e do que Minsk. Kiev é uma cidade... o cristianismo chegou na tribo Rus, lá, em Kiev. Foram através de 2 missionários católicos. Um foi Santo Ufilas, que é o primeiro tradutor de Bíblia no mundo, assim... que impactou e criou um vocabulário. O povo não falava, ele criou a língua gótica. E de onde saiu a tradução da Bíblia que tem até hoje. E o outro foi São Cipriano, que foi o evangelista, que dormia nas cavernas, que até hoje estão lá as cavernas em Kiev. Quando você vê a CNN, algum jornal fazendo chamada, você vê que eles estão eles sempre mostram um grupo de mosteiros brancos com teto de ouro, não é isso mesmo? É ali a sede. É uma ironia, porque o movimento ficava nas cavernas, o monumento constrói as suas estruturas e o fervor diminui. Então, a Ucrânia, ela tem sofrido, quando a Rússia se tornou um grande poder, muito maior do que a Ucrânia, a Rússia, os primos, né? Tem tratado mal. No tempo do Stalin, por exemplo, em 1932 a 35, 4 milhões de ucranianos foram permitidos morrer de fome produzindo comida para a União Soviética. Graças a Deus, pela primeira vez, as Nações Unidas reconheceu, há 3 semanas atrás, que foi um genocídio. Porque a geopolítica não permitia, é mais ou menos como os armênios, não reconheciam que a Turquia os tinha matado.
Tem sofrido muito, eles não aguentam mais a Rússia. Então, mas é um país pacífico. O evangelho cristão evangélico, porque o país tem 83% de cristão. Eles têm na Crimeia tem um grupo de muçulmanos chamado tártaros, mas o mais é cristão. Esses evangélicos quase que não existiam, de repente já eram 9% da população. E a guerra chegou. Eu estive em janeiro lá, antes da guerra, encontrando os colegas da rede, o bispo Philip Savodika, o Kovalenko, o ministro Kuleba do governo. E eu disse, olha, vai ter coisa aqui, tem 25 mil soldados russos já na fronteira. Eles deram risada, falaram, não vai, faz 8 anos que eles estão por aí. Um mês depois a guerra explodiu, e eu liguei para o ministro Kuleba, e ele é o ministro da família e dos órfãos da Ucrânia, do governo, crente da Assembleia de Deus. Eu liguei para ele e falei, ministro, a guerra começou. Eu estava na minha casa, na Virgínia, lá em Forest, na sala de visita, mas liguei para ele 2 dias depois, um mês e pouco depois de estar lá. Ele falou, pois é, Elias, estou aqui numa situação muito triste. O que é que houve? A guerra começou e um dos primeiros lugares a serem bombardeados foi o orfanato, um dos nossos orfanatos. Porque a Ucrânia, quando começou a guerra, tinha 43 mil órfãos registrados. Tinha 39 mil no foster parents, pais cuidadores, que cuidam das crianças. 4 mil em orfanatos. 2 mil eram crianças com alguma deficiência, 2 mil normais. Falou, e nós não estávamos preparados. E aí logo, muitas ONGs, em menos de 24 horas, isso é 48 horas depois, muitas ONGs, em menos de 24 horas, já estavam aqui após, vamos cuidar dos órfãos. E na inexperiência, nós abrimos mão. E eles começaram a cuidar. E uma delas era um fake news, uma organização que pegou, matou 20 crianças e cortou em pedaços, para vender os pedaços para as famílias de ricos fazerem transplantes na Europa, seus filhos. Aquilo indignou-me e me encheu de uma compaixão. Me lembro como se fosse hoje. Eu me levantei, foi dia 1º de março, me levantei na minha sala e falei para minha esposa, estou indo para a Ucrânia. E vamos fazer o que ela contei o que aconteceu. O pastor da Gateway, que é uma igreja muito grande nos Estados Unidos e é associada à nossa rede, eu vou com você, vieram, e saiu na CNN, no mundo inteiro. A gente chegou lá, tinha as crianças escondidas no subsolo. E aí tinha 2 mil, precisava de trens para levar essas crianças para serem cuidadas numa organização cristã assistencial na Varsóvia, na Polônia. Olha, em menos de 2 horas já tínhamos levantado $250 mil para alugar 4 trens. 10 crianças com um guardador oficial, um adulto. Estão lá esperando a guerra acabar para poder voltar para a Ucrânia, porque é só 3 horas de viagem de trem. Estão lá bem cuidadinhas, mas uma coisa chama a outra. O que fazer com os irmãos? Só a Igreja Batista teve 600 igrejas fechadas. Porque o povo foi embora, 13 milhões de pessoas saíram e quem não foi, destruíram. Muita coisa destruída. O país inteiro não está em guerra. 20% do país está, a região na fronteira com a Rússia. Mas é uma guerra insana. Eu tive a oportunidade de ir lá com o Kuleba para tirar a gente de buraco, de subsolo. Eu comemorei meus 64 anos de aniversário lá. Esperava um show de fogos e não teve nada. Mas estávamos lá, os nossos irmãos. Então hoje nós cuidamos de 75 mil ucranianos. Muitos no Brasil, alguns acompanharam na CNN as entrevistas e tudo, mas a maioria no Brasil foram 300, voltando agora, que a Rússia não está conseguindo ganhar a guerra. E essas mulheres que vieram, a maioria mulheres jovens, com seus filhos, tem marido lá. E alguns morreram, então elas têm que ir assinar a documentação para ganhar os $20 mil porque eles estavam lutando na guerra. Então foram, mas as igrejas estão oferecendo elas voltarem a cuidar delas. Virou um modelo, que é tirar, mas não jogar na Europa para virar prostituta. Tirar, cuidar com o amor de Cristo, zelar. E agora, essa semana, nós fizemos uma proposta ao governo da Ucrânia, peço suas orações.
tem um lado de terra muito bom, perto da Polônia, são mais ou menos 300 quilômetros de terra, mas ele não é cuidado, porque por muito tempo tudo que foi investimento na Ucrânia foi feito na fronteira com a Rússia, toda a indústria e tudo, aquela zona agrícola que vem Hungria, vem Polônia e a terra é roxa, maravilhosa, não tem nada. Então nós fizemos uma proposta, Deus colocou no meu coração, e nós temos um grupo consultivo de 100 pastores ao redor do mundo, eles todos estão animados com isso, e mais 100 homens de negócio. Mas eu mandei um vídeo para o ministro para falar com o presidente. Se ele topar, nós vamos estar lá mês que vem. Os engenheiros já construir a primeira cidade de refúgio. Olha que lindo. Cidade de refúgio. Vai começar com 200 casas, uma de 60 metros quadrados. Vai começar com uma escola, uma clínica, 2 igrejas e tal. É a primeira. Precisamos que o governo nos doe a terra e o governo prepare a terra, asfalte os 12 quarteirões iniciais e traga água e energia. Vai ser casa com fossa. E se isso acontecer, vão ser casas para os irmãos que perderam gente na guerra, que tiveram suas casas destruídas, irmãos e irmãs na fé. É um projeto de $8 milhões, mas vai acontecer, Deus vai prover. E se tornar, com a ajuda de todo mundo, qualquer tamanho de igreja, qualquer pessoa. Então, se vier, vamos saber em um mês. Já pensou coisa linda, o mundo inteiro comentando que os cristãos construíram uma cidade de refúgio? Porque ali os comerciantes vão vir, está vendo o povo? Vai, aí já vai ter uma. E se virar um negócio bem sucedido, vai ser mais ou menos como o que aconteceu com os 74 mil que estamos lá ajudando. Começamos a casas móveis que custam $15 mil, fizemos 18 delas, colocando no terreno das igrejas para as famílias que perderam tudo. É emocionante. Eu fui lá umas 8 vezes o ano passado, estamos indo no mês que vem. Então, quando você chega lá, você vê aquela família que nem crente era, agora tudo convertido, nos pátios das igrejas. Aí os homens e mulheres do mundo inteiro, nem crente. Buffett, aquele ricaço, ouviu falar, mandou a fundação dele lá, está produzindo uma casa por dia. Todo dia está entregando uma casa, mas com a igreja. Nós queremos ver a igreja crescendo, porque, por incrível que pareça, a membresia das igrejas, a maioria delas diminuiu porque é a guerra, mas os convertidos entre os que ficaram nunca teve tantos. Eu telefonei para houve um bombardeamento de uma indústria de míssil, aquele que afundou o navio no mar Báltico, e a indústria fica a 500 metros de uma igreja da rede nossa, que tem 8 mil pessoas, chama-se Igreja da Salvação. Olha que nome bom. Bispo Philip Savotka e Nicola. Eu liguei para eles porque bombardearam, mas como eles estão construindo um templo gigantesco, as ondas do impacto nem quebraram o vidro na igreja, porque o templo é ao lado, bateram no templo e protegeram a igreja. E eu liguei para ele e falei: ô Nicola, que é o pastor, o bispo auxiliar lá, são 120 igrejas no país. Falei: como é que está aí? Destruiu aí? Ele falou: nada, nem vidro quebrou. Falei: mas e hoje é domingo, o que é que você está? Você está em casa? Falei: que conversa, sou pastor, onde é que você acha que eu vou estar no domingo? Falei: mas bombardearam aí, estou na igreja. Falei: fazendo o quê? Hoje é dia de Santa Ceia. Eu falei: mas peraí, mas você levou sua família na igreja, só para ser na igreja Santa Ceia? Ele falou: não, tivemos um culto aqui, todo animado. Falei: mas quantos tinham lá? Ele falou: estávamos com 1.600. A igreja lá em Kharkiv, fica só a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Um irmão traiu a igreja e vendeu a igreja aos soldados russos, dizendo que a igreja tem 4 mil membros, estava toda contra os russos. E estava mesmo. Não é que os russos jogaram bomba para a propriedade da igreja, jogaram um míssil. Está até hoje o testemunho: o míssil rompeu o teto e não explodiu. Coisa maravilhosa, com 300 irmãos no subsolo da igreja.
A guerra é uma tragédia. Mas o ano que vem, com o produto do marketplace, das inscrições do marketplace, já que não temos despesa, nós vamos trazer 5.000 pastores. Numa semana, na semana seguinte, 5.000 pastores de jovens, porque o pastor de jovem não tem opção. Durante o dia, ele ou ela estão com um fuzil na mão matando os outros. E à noite. Mas quando não está nas frentes da guerra mesmo, eles permitem vir no sábado ou domingo para liderar a reunião de mocidade. Isso, mentalmente estão todos complicados. Nós temos que fazer alguma coisa. A história vai dizer que os evangélicos brasileiros abençoaram a nação. É isso. É uma maravilha. Temos mais 17 minutos. Outra pergunta. Espera aí, vamos para o Brasil, você já sabe, irmã. Irã? Irã? Então, Irã? Oi? Tá, então Irã é uma coisa fenomenal. Porque Irã, cara, Irã tem 50 e poucos milhões de habitantes. Olha, Irã é a terra da rainha Esther. Está enterrada até hoje lá na cidade de Suzã, no Irã, que era a sede do Império Persa. Artaxerxes, Xerxes, tudo lá, Dario. E o Irã, no tempo do Shah Reza Pahlavi, teve uma grande participação lá de armênios, porque ela faz fronteira com a Armênia, e de missionários, na sua grande maioria missionários presbiterianos. Quando o Ayatollah Khomeini tomou o poder em 1979, restavam 5.000 cristãos no Irã. O país é rico, o país é bonito, o país é educado. Não vá pensar que é um país miserável, não. Maravilhoso. Ninguém ficou sabendo mais, porque foi reduzido a 3 templos no país. 3 templos só. Mas a igreja de Jesus é gente, não é templo? Ela começou a se multiplicar. Hoje todo mundo sabe que no mínimo no Irã já são 500.000 crentes. Eu estava em Istambul, numa igreja que antigamente foi destruída em 1918 pelos turcos. Era uma igreja armênia, mas que os irmãos batistas da Moldávia, que são todos turcos, 750.000, 25% da população são turcos, e muitos batistas, a igreja central na capital tem mais de 2.000 membros, sentiram o chamado missionário para ajudar a plantar as igrejas na Turquia. E eu estava lá, e a família de evangelistas e os crentes turcos, etnicamente turcos, da Moldávia, reconstruíram a igreja. Linda. Reúne 500 pessoas em Istambul. Lembra? O cristianismo virtualmente deixou de existir com a chacina cometida contra os cristãos em 1918 e 19. 1,5 milhão de cristãos morreram. Quando restavam 300.000, a Rússia interviu e fizeram um pacto, a Turquia e a Rússia. 300.000 cristãos remanescentes foram colocados na Geórgia, na Rússia, na Armênia e na Grécia. 300.000 muçulmanos que haviam lá ocuparam as casas dos cristãos na região da Capadócia e área ao redor da Capadócia. 300.000 cristãos ocuparam as casas do outro lado. Por isso que você vai na Turquia hoje, o cristianismo, você faz o passeio, é só ver ruína, você não vê igreja. O Espírito Santo decidiu que é hora da Turquia. E alguém me perguntou, eu estou falando, a pergunta foi o Irã. Então, esses irmãos turcos que falam turco estão plantando muitas igrejas em Esmirna, entre os primos, só faz 2 gerações que isso aí, e ajudando lá em Istambul. Mas, o que é que acontece? Esses irmãos turcos eu estava lá em Istambul, na igreja que eles tinham já reconstruído, que hoje tem 3 salões de cultos diferentes, línguas diferentes. Eu estava conversando com o pastor Kirchhoff, pastor da igreja, e eu comecei a ver uns casais passando com crianças. Ia lá para o subsolo da igreja.
E eu fiquei curioso, o tempo todo, era 8 horas da manhã. Depois de um certo tempo, falei, pastor Kikoff, o que está acontecendo? Os casais entram com crianças e saem sem criança. Ele falou, vou te mostrar. Me levou lá embaixo. E eu cheguei lá, eu vi uma menina, uma moça de 33 anos, chamada Magda, e umas 50 crianças. Magda é iraniana, as crianças todas iranianas, de 4 anos de idade até 14, 15 anos, dividida por blocos. E ela dando aula para todas elas. Aula mesmo. Falei, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, é porque tem tanto iraniano se convertendo, que eles podem entrar na Turquia por 3 meses sem visto. Eles entram e jogam fora o passaporte. E aí eles entram, mas tem que pôr os filhos na escola. A escola pública não aceita se não tiver passaporte, eles têm que ir na embaixada. Quando eles chegam na embaixada em Teherã, não pergunta, em primeiro lugar, se eles são iranianos, pergunta, vocês viraram cristão? Se eles disserem que viraram cristãos, eles nem passaporte dão, fica apátrida. Então aquela Magda, de 34, 33 anos na ocasião, foi 6 anos atrás, estava cuidando das crianças, ou faixa etária para não ficarem sem ir na escola. Fiquei muito tocado. À noite, fomos jantar, o pastor da igreja iraniana era um médico. Aí tinha o pastor da igreja russa, que reúne lá, e o pastor da igreja turca, uns 300 crentes. Aí eu perguntei, Magda, me conta sua história. Ela falou, eu me converti para Cristo no Irã, junto com muita gente que se converteu para Cristo. E meu marido me desprezou e o juiz me obrigou a sair do país. Eu tinha uma filha de 4 anos de idade. Ele disse, a sua pena é nunca mais você vai poder ver sua filha. Aí ela começou a chorar. Chorava e eu já chorando. Aí ela falou, mas aí Deus me deu 50 filhos adotivos. Eu cuido deles, eu os educo. Eu ali, envergonhado com a minha pequenez, eu falei, como a gente precisa de Magdas na igreja hoje. Que perdem, mas ganham. Coisa maravilhosa. Mas aí, concluindo, eu estava ali, e no subsolo também tem uma organização canadense da Pentecostal Assemblies, que é a Assembleia de Deus no Canadá, que abriu um seminário para 23 alunos pastores do norte do Irã, que podem ficar os 3 meses. Quando vai no último dia antes dos 3 meses, eles vão embora porque já tem outro grupo esperando. Para ensiná-los. Aí eu perguntei, mas vocês são o primeiro grupo? Ele falou, somos o grupo número 17. Vai multiplicando aí. 20, só de pastores. Tem muitos na cadeia. Mas ninguém detém. Eu estava em em Braga, mês passado, em Portugal. E estava lá pregando numa igreja. Vem uma moça chamada Mirta. Aí eu notei que ela só podia conversar em inglês. Eu conversei com ela, falou, eu sou iraniana. Aqui o meu amigo está me traduzindo aqui. Eu falei, acabei de chegar em Portugal, estou aqui faz pouquinho tempo, vim morar aqui. Eu falei, mas você é iraniana, você é muçulmana? Ela falou, de jeito nenhum. A primeira coisa que eu fiz quando saí do Irã e cheguei aqui foi pedir para ser batizado. É lindo. A igreja central de Munique, luterana, liberal, naquela onda de refugiados que chegaram aí 5 anos atrás, só restava uma catedral ao lado da estação de trem, que é a maior estação de trem da Europa. A luterana, estava lá uns 20 velhinhos, onde a fé mantém-se. E um pastor que, cheio do Espírito Santo, porque o superintendente luterano, liberal, não acredita em nada, para punir esse pastor, colocou naquela igreja. Entendeu? Que as despesas eram demais, vamos punir esse aí que dá muito crente. E só que nos planos de Deus começaram a chegar os trens com os refugiados. E via aquele prédio, eles tinham que dormir em algum canto. Batia lá. Dá para dormir aqui? Ele consultou a direção da igreja, os velhinhos ainda crentes, falou, claro. Ele me contou que em 6 meses havia batizado 600 deles. A igreja está cheia de vida. Ele falou, e estou com 90 na lista de espera. Ninguém detém, meu irmão. Se alega na fé, se entusiasma e começa a produzir mais discípulos. Jesus não mandou a gente fazer uma coisa para ser fracassado. Se a sua igreja não está produzindo ninguém, pouca gente, rapa a cabeça, joga cinza, pano de saco, busca quem pode lhe ensinar alguma coisa nova, manda brasa. A tarefa de fazer
nascido de novo não pertence a você, pertence ao Espírito Santo. Mas a tarefa de fazer discípulo é sua. Fazer é fabricar, é pegar alguém, você não vai saber se o cara é joio ou é trigo. Mal e mal a gente sabe se é. Deus aqui é o juiz, vai fazer isso no final. A sua tarefa é plantar cruzes. Ele se parece, mas Jesus no andar de cima, na administração, no computador lá, dos eleitos, ele é quem vai fazer isso, dizer quem é e quem não é. Nós estamos no resto do chão, como dizem em Portugal. Nós estamos no nível do solo. Nossa tarefa é a persuasão, peifo no grego, no livro de Atos. 6 vezes aparece no livro de Atos a palavra, por pouco me persuades. Nossa tarefa o discipulado é isso, é persuadir o outro a sair de onde ele está para o seu lado. Se nasceu de novo ou não, isso é problema de Deus. A gente só vai até onde ele pode medir. Com tua boca confesse. O coração, a partir daí, pertence a Jesus. Temos que encher nossas igrejas. Quem não é contra nós é a favor de nós. E ensinar o melhor que a gente puder, confiando que Deus vai fazer nascer de novo. É o que a gente está vendo no mundo inteiro. É maravilhoso. Então, não se contente com pouco. Jesus não mandou a gente fazer algo para ser fracassado. Ele faça discípulo. Então, fazer é fabricar. Se não estamos bem, o problema é com a gente, não é com o perdido. O perdido não é perdido, ele não foi achado ainda. Ele não foi achado, então vamos atrás dele. Muito bem, temos mais 6 minutos. Algum outro país? Tá interessante o assunto? Pela outra, Coreia do Norte, para terminar, porque é outra fonte. Veja bem, podíamos ir aqui e rolar até, né? Você quem sabe, companheiro? Olha, Coreia do Norte é uma coisa interessante, porque o avivamento de Azusa Street, na verdade, se tornou famoso, mas 2 outros grandes avivamentos, 3 avivamentos tinham acontecido antes deles, estavam acontecendo. Um deles em Topeka, nos Estados Unidos, um outro na Etiópia, o chamado panafricanismo, que chegou até a Nigéria, e o terceiro em Pyongyang, na Coreia do Norte. Entre, pasmem, os presbiterianos. Eu posso falar mal porque é a minha origem, né? Então, olha, em um único ano, batizaram, os missionários eram liderados por um homem chamado Samuel Muffet. Samuel Muffet, uma legenda na Coreia e no mundo missionário. Você devia procurar saber quem foi ele, um herói na fé. O filho dele ainda é vivo, é professor do seminário de Pittsburgh, vai fazer 80 anos. E escreveu o único grande, multivolumes, enciclopédia do cristianismo na Ásia, que não é muito comum. Você vai cristianismo na Ásia por Samuel Muffet Jr. Pois bem, o trabalho, 90 mil batizados no ano. Na Coreia, na parte norte, no sul não tinha ninguém. Um movimento para Cristo. Mas como aconteceu aqui, como acontece em todo canto, quando a coisa é movimento, é uma coisa. Quando a coisa se torna... Olha, a igreja ninguém brigava até ela ter 3 mil membros. Aí apareceu Ananias e Safira. Entendeu? Que já havia a possibilidade de ser eleito vereador. E já montou os esquemas. Quem manda? Porque quando ela está começando, ninguém pensa em quem manda. A gente só pensa na visão. Quem chegou e vai integrando. Quando ela começa a ganhar prestígio e expansão, Pyongyang era conhecida como a Jerusalém do Oriente. Jerusalém do Oriente. Aí outros interesses afloram, principalmente políticos. E a igreja entrou numa divisão tremenda. Então, pela graça de Deus, em 1907, estabeleceram 2 semanas de oração na catedral, na Igreja Presbiteriana Central de Pyongyang, que não existe mais. E 14 dias de oração e jejum. 700 presbíteros e missionários. Oraram 13 dias, jejuaram 13 dias e nada. No último dia, um homem chamado presbítero Kim, K-I-M, nome comum na Coreia, levantou-se,
foi à frente da congregação de líderes e pediu perdão publicamente aos missionários. Falou, nós temos sido ingratos, porque a questão é quem manda é uma tragédia. Quem é o apóstolozão para mandar aqui? O bispo. Quem é? É uma tragédia, quem comanda, quem manda. Aí nós fomos muito ingratos com vocês, porque tem tantas cruzes aqui de missionários que deram a vida aqui, e nós não reconhecemos o sacrifício de vocês. Nos perdoe. O Samuel Muffet, o pai, pegou o microfone e falou, e nós tratamos a igreja como se fosse nossa e não de Cristo. Nossa propriedade pessoal, o nosso orgulho, o nosso cartão de visita. E esquecemos que a gente não veio aqui para plantar a nossa igreja. Veio aqui para plantar a igreja de Cristo formada de coreanos. Então, vocês nos perdoaram, foi um choro, uma confissão de pecado, começou um avivamento, que não continua até hoje, que a igreja na Coreia está numa crise sem precedentes, nos últimos 15 anos, 15 a 20 anos, mas tornou-se modelo para o mundo, porque o mundo inteiro passou a comer. Quando a guerra estourou, os cristãos de lá saíram. A igreja Yongna Presbyterian Church, que tinha 55 mil pessoas em Seul, a grande maioria deles vindo da Coreia do Norte, hoje resta 5 mil, porque o movimento virou monumento. Mas até hoje eles têm lá a Praça dos Mártires, lá de cima. Então, foi uma coisa tremenda. Olha, em plena final da guerra, 1953, os cristãos construíram 126 montanhas de oração. Eu comi carne de cachorro na Coreia, sem saber que era. Tracei o totó. E depois que o bispo falou para mim que eu tinha comido, que ninguém tocava em nada. Estava lá aquela recepção que fizeram para a gente ninguém mexia em nada, tinha lá uns 80 líderes daquela grande igreja, uma outra igreja. Aí eu falei, ô bispo, e aí, vai, o que acontece aqui? Me ajuda aí. Ele falou, você é o convidado de honra, você tem que tomar iniciativa. Aqueles pratinhos brasileiro burro, eu vi um único prato de comida, de carne escura, fui lá, peguei 2 pedacinhos e crau, e seca, dura, e ele olhando para mim. Quando eu acabei de comer, ele falou, gostou? Eu não podia mentir. Eu falei, diferente. Aí ele falou, mas é nutritivo. Eu falei, que bom, hein? Ele falou, você sabe o que é que você comeu? Eu falei, não. Você acabou de comer cachorro. Meu estômago fazia assim, mas eu tinha que continuar. Pegando lá umas verduras, ver se a coisa não complicava. Foi bem, não tinha cachorro. Por que não tinha cachorro? Porque era fonte de proteína. Mataram todos, foi aí que desenvolveram não tinham que comer. Dizem que não tinha folhas nas árvores, porque era para chá. A renda per capita era $300 por ano. Menos de $1 ao dia, R$5 ao dia, fome absoluta. O cristianismo que tinha descido do norte, o crente que é analfabeto se converte, ou Jesus ensina ele a ler, ou ele tenta aprender a ler, ou ensina os filhos a ler, para melhorarem, para ler a Bíblia. Há uma teoria no crescimento da igreja, Church Growth Theory, que fala chama-se Conversion and Lift, conversão e melhora, que diz aonde o cristianismo chega em números que vão até 20% da população, e para influenciar uma nação, há uma melhora econômica, social, educacional na nação. E isso você viu mesmo lá. Então, no ano 70, quando os livros de Paul Yong-Shu foram publicados aqui, pequenos grupos para o crescimento da igreja, etc. Ano 73, foi a primeira vez que a igreja na Coreia, que a renda per capita da Coreia passou $1.000. A frequência aos grupos de oração diminuiu 20%. Hoje, que é quase $30 mil, resta 2 montanhas de oração. Uma para turista ver e outra que ainda está persistindo. Por quê? Porque afluência e secularização são irmãs gêmeas. A prosperidade e a secularização são irmãs gêmeas. Porque quando
Quando você não tem ninguém e nada, você só tem Deus, você eleva os olhos para os montes e diz: de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você tem Deus e uma boa conta bancária, se Deus não responde, você vai na conta bancária e se torna mais fácil, é menos abstrato. Aí de repente você não ora mais. Não é que Deus seja contra a gente construir bens. A coisa é, você tem que construir com a perspectiva do reino de Deus. A Coreia não soube fazer isso. E aí o cristianismo é essencialmente uma religião de relacionamentos, vertical e horizontal. Vertical é relacionamento com Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente é cretino. A não ser que você leve a Cristo. A igreja tem que dar a oportunidade da pessoa se arrepender e crer. Os membros da igreja. Porque tem joio no meio dela. Tem os filhos da gente que às vezes não são crentes. A Coreia não faz isso. Aliás, o mundo inteiro não faz. Nos Estados Unidos, uma pessoa, a média, frequenta 2 anos uma igreja para ouvir uma clara explicação do Evangelho, de arrependimento, condenação e fé. Escuta falar muitas coisas bonitas, mas falando do arrependimento para a salvação. Então, isso não aconteceu. Mas a vida eterna consiste em conhecer a mim e a ti, meu Pai, aqui, que me enviaste. Conheça, relacionamento. E o outro é o horizontal, é com a missão de Deus. Nós somos o povo missionário de Deus. Não tem esse negócio de cristão dizer, você tem um chamado missionário. Se você não tem, você nem cristão é. Porque nós somos comissionados por Cristo para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulos. Todo cristão é um missionário. Se não está sendo, é porque você está muito acomodado. A conta bancária está boa. Você prefere fazer um cheque na igreja para a comissão de missão, para a igreja virar um banco. E você ficar com a consciência tranquila. Nós temos a responsabilidade de continuar a obra que Cristo começou a fazer e ensinar. E essa obra começa fazendo bem. Nós somos salvos para as boas obras. Fazendo o bem. Quando você faz o bem, você normalmente faz o bem a quem tem menos do que você. Aí você não se compara com quem tem mais. Porque quando você se compara com quem tem mais, você se torna, sabe o quê? Um invejoso. Salmo 70. Um amargurado que você tem menos. Quando você serve na obra, ajudando ao mais necessitado, o pequeno entre nós, você se torna agradecido. Porque você descobre que você pode ser uma bênção e Deus já tem dado o suficiente para você. Então a Coreia esqueceu, o Brasil já está esquecendo, as igrejas estão ficando muito ricas e vai esquecendo isso também, a fé vai diminuindo, os escândalos vão aumentando, a política vai crescendo no meio de nós aqui e o testemunho vai ficando ruim. Estados Unidos nem se fala. Eu moro lá, sou cidadão lá, 30 anos. Graças a Deus pelos imigrantes. Eles estão trazendo vida para as igrejas lá. A igreja branca de olho verde e azul e na testa tem Deus nós cremos, ela perdeu, ela só tem 3% dos jovens de 20 anos para baixo frequentando a igreja. Mas a igreja dos imigrantes, que hoje são 400 milhões fora, elas estão, os confins da terra trazendo vida para Jerusalém uma vez mais. E na Coreia foi isso, meu irmão. Hoje um salário de um pastor de uma mega igreja é $1 milhão por ano. Aí a igreja adotou monarquia. Dinastia é privilégio. A gente tem um filho que caminha no evangelho e que se torne pastor pelos meios normais de escolha da igreja, é um privilégio. Isso é dinastia. Não tem obrigação de ser, mas eu oro a Deus. Tenho 3 filhos. Seria tão bom ver um filho na melhor das vocações, mas monarquia é uma tragédia. É um direito adquirido, porque é meu filho. Está matando a igreja. Matou a igreja na Coreia. As grandes igrejas, o cara não tem vocação nenhuma, mas quer $1 milhão de salário. E o shintoísta, budista que se converteu na década de 70, que venera os líderes, eles ainda aceitam isso e se curvam. Mas a mocidade está ocidentalizada. A mocidade é conquistada por inspiração, por uma causa, por transparência, por autenticidade. Então, estão procurando o modelo de uma causa, não de uma... a monarquia está matando a igreja. É meu filho, tem que ir. Por que tem que ir? Por que tem que ir? A dinastia, sim. Mas a monarquia liquida a igreja. É automático o direito. E isso aconteceu na Coreia. Temos que orar. Deus tem seu povo lá.
Deus tem muita gente na Coreia, mas a gente tem que dizer, Senhor, aviva a tua obra lá no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos a fase conhecida. Amém? Amém. Pastor, foi hoje? Foi bom? Então tá bom.